Muito bem, bom dia galera. Fala pessoal, estamos aqui novamente mais um dia, nessa semana que nós estamos falando sobre o nosso pilar recursos financeiros. Com certeza um assunto que mexe com muita gente aí, porque nós tivemos um ano bem desafiador ano passado e esse ano com certeza está sendo um ano de restauração, de recuperação, ou então quem já tem o mindset financeiro feito, com certeza de confirmar alguns ganhos, né, do ano passado, que existe uma máxima dentro do meio financeiro que diz onde tem a crise, né? A crise ela é a melhor oportunidade que a gente tem de criar oportunidades. Então, assim, em meio à crise a gente cresce. E quem tem essa mente já forjada para trabalhar a crise não murmurando, mas sim buscando soluções, isso aí já é um passo muito à frente da grande maioria da população que tem a tendência a murmurar ao invés de buscar soluções e se mexer para poder resolver seus problemas financeiros. Muito bem, gente, hoje eu não quero demorar muito nessa introdução, mas nós vamos estar entrando na ação superar. A ação superar que fala sobre medo, sobre crença, né? Superar os pontos fracos que nós colocamos lá ontem na aula de identificar, da ação identificar dentro do nosso pilar recursos financeiros. E com certeza vocês viram que existem algumas crenças limitantes que permeiam a nossa mente, o nosso inconsciente. Quando a gente fala de crença, gente, dentro desse meio de desenvolvimento pessoal e profissional, as crenças elas são dentro do nosso inconsciente. Foram situações, são sentimentos, emoções que foram colocadas dentro da gente durante toda a nossa trajetória de vida e esses sentimentos ficaram instalados ali no nosso inconsciente. Então, no momento que você vive alguma situação que seja muito parecida com aquilo que você já viveu no passado e teve algum tipo de marca, né, algum tipo de memória que ficou registrada, esse inconsciente volta e as suas atitudes passam a ser conforme essa crença que você resolveu. Existe uma matriz de crenças, né, que é um ciclo, né, que eu chamo de, no nosso treinamento a gente chama de ciclo do sucesso e ciclo do fracasso. Ele é o mesmo, são compostos pelos mesmos itens, pelos mesmos pilares, só que a gente precisa entender onde começar a entrar nesse ciclo, onde iniciar o nosso ciclo. O ciclo do sucesso e fracasso, ele passa, né, o ciclo, a nossa matriz de crenças, ela começa primeiro no pensamento, né? Algo que te gerou, alguma informação externa que te gera um pensamento. Esse pensamento gera algum sentimento, que gera alguma emoção. E essa emoção gera o quê? A ação. Essa ação gera o resultado. E esse resultado volta novamente para esse resultado, né? Essa questão externa gerou algum tipo de situação que você volta a entrar nesse ciclo novamente. Isso acontece dentro do teu inconsciente. Então você precisa ter certeza das emoções, ter certeza da sua inteligência emocional para você poder superar determinadas situações que você viveu na sua vida. E como é que a gente quebra uma crença, Guto? A gente quebra uma crença através de repetição, ou seja, exercícios direcionados, exercícios de visualização, audição, sinestesia, ou então você pode trabalhar também forte impacto emocional, né? O tio Paulo Vieira fala muito sobre isso, sobre forte impacto emocional, porque normalmente essas crenças foram instaladas por forte impacto emocional. Então, quando a gente ouvia da nossa mãe, né, que o dinheiro é sujo, não fica pegando no dinheiro, que o dinheiro é sujo, se pegar no dinheiro vai logo lavar sua mão, né? Se você viveu um momento na sua família de escassez, né, onde os pais limitavam coisas, vocês não tinham condição de fazer determinadas coisas, ou então um ambiente que você tinha muita competição entre pai e mãe, né, discussões, ou seja, crenças que foram instaladas desde a tua infância relacionadas ao dinheiro, que é o pilar que a gente está estudando. Então a gente tem que estar muito atento para descobrir aonde que a gente criou essas crenças limitantes dentro da nossa mente. E eu queria trazer um texto para vocês, fazendo um link à Palavra de Deus, que ela é sempre o nosso maior
uma hora orientadora, né, de tudo, eu queria falar sobre a parábola dos talentos. Eu queria ler para vocês esse texto, que fala sobre uma... Eu queria apontar e destacar a questão do medo do último servo, para quem já conhece a palavra. Mas vamos ler aqui para vocês poderem saber e a gente direcionar o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 25 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, a parábola dos talentos, a partir do verso 14. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos e veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Veja, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. No 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo e saí, e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, esse texto, se você for esmiuçar, ele é muito forte, tem muitos detalhezinhos aí, mas eu quero me atentar ao que a gente está falando sobre a questão da superação hoje. Eu queria que você destacasse 3 versículos, tá? Que é o 22, quando o Senhor, não, 21, desculpa, quando o Senhor responde: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, o 21. E depois a mesma resposta que ele dá para o que tinha 2 talentos, né? Que fala, cadê? No 23. No 23 que diz: E o Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. E depois eu queria destacar a resposta para o servo mau, né? Para o servo que teve medo, que é onde eu quero destacar. É o 26, destaca ele aí. Escreve assim, medo do lado, ó. Medo do lado da sua Bíblia. O Senhor respondeu: Senhor mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse. Eu tive um probleminha de conexão aí, eu não sei até onde, mas eu estava lendo o último versículo, né, que eu destaquei, o 26, e a gente falou sobre o medo, a gente estava falando sobre o medo, a insegurança desse servo, que era um servo fiel também, com certeza, mas ele tinha medo, ele com certeza tinha crenças que limitavam as atitudes e as ações dele. Lembra? Pensamento, sentimento, emoção, ação e resultado. Quando você tem a emoção de medo, as suas ações são em função de medo também, e você acaba tendo resultados ruins. Ou seja, tá vivendo uma crença limitante, você vai ter resultados
ruins. Agora, se você está vivendo crenças fortalecedoras, você vai ter resultados bons. Então hoje, um dos maiores problemas que as pessoas têm relacionadas ao dinheiro são as suas crenças, que precisam ser quebradas e combatidas. No nosso treinamento a gente fala muito sobre isso, a gente ajuda muito as pessoas a quebrarem suas crenças de escassez, de automerecimento, né? Eu falei numa das lives, a gente falou sobre o automerecimento, como é importante a gente se autovalorizar. Se a gente não se valorizar, quem vai nos valorizar? E essa energia que você cria, né, de quando você se autovaloriza, você se sente poderoso, poderosa, você começa a influenciar pessoas à sua volta. Então, voltando à questão do medo, esse servo tinha medo, ele tinha crenças que limitavam as atitudes dele. Ele pegou aquele talento, o único talento, o valor que ele recebeu, um valor X que ele recebeu, e simplesmente guardou. Ele não fez aquele valor prosperar, ele não fez aquele valor crescer. Aí amanhã, quando a gente entrar na ação potencializar, a gente vai falar sobre a palavra da semeadura, né? Onde você vai plantar aquele talento, onde vai plantar a semente do conhecimento que você teve. E é justamente isso que a gente incentiva. Passamos por identificar as crenças. Hoje a gente vai entender como superar essas crenças limitantes através de alguns exercícios. E depois a gente vai a desafios e tarefas. E aí amanhã a gente vai potencializar, onde você vai realmente quebrar todas essas barreiras, tudo isso que impede o seu crescimento dentro desse pilar recursos financeiros. Então, o que a gente faz com medo? A gente supera. E para você que já tem algum talento, você já tem, né? O primeiro servo tinha 5 talentos, 5 vezes o valor desse último servo medroso. Ele pegou e potencializou. Isso a gente vai falar amanhã sobre o ponto forte. Já que se você já tem algum mindset relacionado a recursos financeiros, você com certeza vai poder trabalhar isso ainda mais e multiplicar. E amanhã na parábola da semeadura você vai entender a orientação de Deus para questões dos pontos fortes da gente. Tá certo? Hoje o desafio qual é? Eu queria fazer agora uma mentalização para vocês entenderem como que a gente supera alguma crença limitante. A gente precisa trazer à memória alguns momentos, de repente, de escassez, momentos que vocês viveram, né? Isso individualmente vocês vão começar a lembrar disso aí, alguns momentos que vocês viveram que geraram essas crenças. E você vai entender e compreender através do perdão as pessoas que colocaram essas crenças dentro de você, né, que provocaram essas crenças de você. Então, vocês precisam entender que você precisa liberar esse perdão para que você gere um sentimento de paz e alegria e essa crença seja rompida, tá certo? Então vamos orar agora. Eu queria orar agora nesse momento. Essa segunda fase, as orações e as mentalizações são feitas em horários distintos, né, para a gente poder criar a rotina. E eu queria agora orar com você sobre essa questão das crenças e os medos e as inseguranças financeiras que vocês têm. Então feche seus olhos, respira fundo e vamos orar. Pai querido, mais uma vez te agradeço pela oportunidade que tenho, Pai, de ajudar aos meus amigos, meus irmãos, as pessoas que chegam até esse vídeo e que elas sejam tocadas pelo Senhor, Pai, para que a gente possa romper com as crenças que impediam a gente de prosperar, de crescer financeiramente, de evoluir, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós queremos ser como os servos fiéis, Pai, como os servos bons que pegaram os talentos, que pegam os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos e a gente multiplica. Que o Senhor nos ajude, Pai, a superar aquelas inseguranças, os medos que a gente traz do nosso passado, da nossa mente, na nossa incredulidade, Pai, na nossa crença, Senhor Deus, que limita as nossas ações através do medo, Pai. A Tua palavra nos diz que o amor lança fora todo medo, então a gente quebra essas crenças através do perdão. Se foi a nossa mãe, se foi alguém, quem foi? O Senhor vai estar trazendo a memória das pessoas, Pai, aquele momento exato de onde essa crença foi instalada, eu creio nisso. E que o Senhor possa agora romper, Pai, ajudar-nos a perdoar essas pessoas que falaram essas palavras para nós, Pai, que trouxeram sentimentos de insegurança, de medo, falaram que o dinheiro era sujo, que o dinheiro não era merecedor, que o dinheiro era para quem só fica rico quem é bandido.
Só fica rico quem é corrupto, quem é ladrão, Pai. Mas eu sei, Pai, que o Senhor nos ensina que o homem é digno do seu salário, da sua força do braço, Senhor Deus. Ele consegue a sua provisão, aquilo que ele precisa, Pai. E nós sabemos que o Senhor nos dá aquilo que nós podemos e temos talentos para poder receber e multiplicar. Então, Pai, em nome de Jesus, eu venho quebrar todas as barreiras que impedem o crescimento financeiro de cada um dos meus amigos e irmãos que estão escutando, cada uma das pessoas que estão escutando essa palavra, e que o Senhor, Pai, possa derramar, Pai, dos seus talentos sobre a vida deles, e eles possam multiplicar, como amanhã a gente vai aprender, de 1 para 10, 100, 1000, os valores e aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Nos ajuda, porque nós carecemos da Tua graça e precisamos da Tua intervenção nessa área, Pai. Quebra as barreiras que impedem o nosso crescimento e nos ajuda, Pai, a ter inteligência financeira para multiplicar os talentos que o Senhor coloca em nossas mãos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor Deus, porque um dia o Senhor falou comigo sobre sobre as minhas crenças, Pai, financeiras, e tem me ajudado a superar cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, e toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, Pai, porque é de Ti que vem a nossa direção. Amém. Amém. Muito bem. Gente, o desafio de hoje qual é? Nosso desafio, nossa tarefa, vamos começar pelo desafio. O nosso desafio de hoje qual é? Que você faça um levantamento de todas as suas receitas e despesas. Vamos aprender a criar nossa planilha de controle do dia a dia, né? Nossa planilha de controle orçamentário, nosso financeiro da nossa vida, e depois você vai fazer da tua, se você tem uma empresa, da tua empresa. Você vai colocar, você vai criar o teu fluxo de caixa, nós vamos criar uma planilha que eu vou colocar o modelinho na descrição desse vídeo aí para vocês acompanharem como eu aprendi. E tem sido assim transformador na minha vida. Eu superei muitas coisas pelo simples fato de controlar as minhas despesas, controlar as minhas receitas. E outra coisa, depois essa é a dica. A tarefa de hoje vai ser o quê? Se você está endividado, se você está vivendo momentos, duas tarefas, tá? Para quem está endividado e para quem está tranquilo, está zerado e precisa fazer o seu dinheiro multiplicar. Primeiro, para quem está endividado, você tem noção do valor da sua dívida? Você sabe quanto você está devendo? Vamos supor que hoje eu chegasse na sua vida e dissesse para você, olha só, eu estou aqui com um presente para te dar e eu preciso saber quanto você deve para eu poder te dar esse valor e colocar esse talento na sua mão. Você sabe? A maioria das pessoas não sabe quanto deve, porque acabam empurrando com a barriga. Eu tenho noção de quanto eu tenho das minhas dívidas, das minhas despesas mensais, de quanto eu necessito fazer todo mês, né? E aquelas pendências que ficaram. Eu sei quanto eu tenho. Então, se alguém chegasse para mim, se Deus chegasse para mim e falasse, olha aqui, eu quero colocar na sua mão o talento necessário para você pagar suas dívidas e quitar suas dívidas. Você sabe? Você tem essa noção? Se não tem, a tua tarefa de hoje é relacionar todos os valores. Você pode até ficar assustado, ou então você pode até se surpreender, né? Às vezes você acha que está devendo um monstro e tem aquilo ali pequenininho. E você vai colocar aquilo ali nas metas amanhã, no Potencializar. Eu vou te ensinar a como vir quitando essas dívidas aí, quitando esses valores. Mas é preciso que você faça esse exercício hoje, tá certo? E para você que já está tranquilo financeiramente, está vivendo um patamar que você precisa de crescimento, só de multiplicação, porque também não adianta você ficar só com aquele talento que Deus colocou na tua mão e você ficar guardando ele, porque ele um dia vai acabar, o dinheiro acaba, você precisa multiplicar. Eu queria que você fizesse a tua tarefa hoje, seria pesquisar alguns investimentos que estão dando valores de remuneração, ou seja, de juros, de retorno financeiro, acima do que a inflação tem, né, do índice da inflação. Valores que você ganha acima do índice da inflação, porque aí assim você está ganhando dinheiro. Que não adianta nada você achar que você está botando na poupança, a poupança simplesmente só recuperando o valor da inflação. Na verdade, seu valor continua o mesmo, seu poder de compra acaba caindo, porque normalmente as coisas, os bens de consumo aumentam muito mais do que a inflação. Então, na verdade, você está perdendo dinheiro. Então, aprenda a investir. Você vai ter que aprender a investir. E amanhã também nós vamos fazer um exercício
uma tarefinha sobre isso aí. Então hoje vai ser a sua pesquisa, você vai buscar, desculpa, você vai buscar os investimentos, vai conhecer um pouquinho, você não precisa ser expert de nada, você só precisa entender que existem alguns investimentos que dão valores acima do valor da inflação, que é onde você realmente ganha dinheiro, tá certo? Então tá feito aí. E a dica de hoje qual é? A dica de hoje, na verdade, é mais um aprendizado, você entender o que é custo e o que é despesa, né? Às vezes um bem, um insumo para uma pessoa é custo e às vezes esse próprio bem para outra pessoa é despesa. Ah, Guto, qual é a diferença de custo e despesa? Custo é nada mais do que algo que você tem retorno. Ou seja, vamos pensar, um motorista de Uber. Um motorista de Uber, o carro dele, que para a pessoa que não utiliza o carro para o seu trabalho, aquilo é despesa, para o motorista de Uber, aquilo é um custo. Por quê? Porque ele tem retorno. Eu já esqueci minha água. Tem um retorno para aquele investimento, para aquele bem que ele tem ali, material. Então ele ganha dinheiro através daquele recurso. E a pessoa que não tem, que não trabalha no Uber, o carro ele entra na coluna de despesas. Então amanhã, quando a gente falar sobre essa planilhazinha de custos e despesas, você vai relacionar, porque às vezes você tem coisas que para umas pessoas é custo e outras pessoas é despesa. Tá entendido? Custo gera retorno financeiro. Despesa, não, despesa só sai, o dinheiro só sai. Essa é já é um grande mindset que você vai aprender no dia de hoje, tá bom? Então guarda isso no seu coração, 22 minutinhos, falar sobre finanças acaba demorando um pouquinho mais, mas é isso aí, tá dado o recado, então fica ligado. Tarefinha de hoje, a primeira tarefa vai estar na descrição, para quem está endividado, relacionar as suas dívidas, saber quanto, ter consciência de quanto você está devendo. E para quem não tem dívidas, para quem está tudo ok, saber quais são os investimentos que geram maior retorno, retorno acima da inflação. Você sabe, você tem consciência deles? Não? Então vai pesquisar e vai buscar isso aí. Tem muita gente informando isso aí dentro dos canais de internet. E o desafio, essa é a tarefinha, né? E o desafio que eu falei, qual foi? Gerar a planilha, não é isso? Você gerar a sua planilha de despesas e receitas, de tudo que você tem aí de valores que você gasta mensalmente, para você ter noção daquilo que você tem que fazer daqui para frente. E amanhã, na ação Potencializar, a gente vai estar potencializando todas essas informações, todos esses ensinamentos de hoje. Tá joia? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês. E amanhã nós estamos juntos novamente às 6 horas da manhã. Fiquem na paz. Lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Um beijo no coração.